Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização ao trabalho, uma carreira que nos realizasse, né, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil, segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos. Ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Você me deixa doidão. Oh, yeah. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo e ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente.
Exatamente como Rose. Em 2 anos e meio de empresa, 2 promoções. E pensa que ela está satisfeita? E pronta para os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sempre. Mas faz só 1 ano que você está nessa posição. Não, mas já é tempo suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Está na hora de outra vez. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Inquieta até quando está num bom emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, assim, de olhar para o mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai vendo, sou Ronaldo. É por isso que ela é fã de Ronaldo, o fenômeno. Com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho e que, enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde, assim. Nem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de um palmeirense. E São Marcos está de volta. Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au. Foi. Eu fui para concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. Você olha para este rapaz e vê o quê? Para mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu, 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos, que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos Baby Boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o baby boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que tem uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. E esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e, por isso, trabalhou duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com diploma atualizadíssimo.
Alessandro reconhece que na empresa, os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y Roberta espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando e que, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles. Isso é um problema também que tem que ser gerenciado, de insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim. Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com o outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. No caso de Sérgio e Carmelo, a conciliação veio com o tempo. Bastou que Carmelo visse o jovem chefe em ação. O cara realmente tem capacidade, ele não está à toa no cargo que ele está. A idade ela passa desapercebida quando você começa a olhar a competência técnica do profissional. E aí a hierarquia não conta, porque o objetivo é único. Sérgio também é chefe de outro baby boomer, Valmir, que ao mesmo tempo é quase um tutor para o jovem gerente. Ele tem o arrojo, a impulsividade da juventude, e eu fico servindo como mais ou menos um guia, um aparador das impulsividades dele. E nisso a gente acaba se completando. Acredito que eu vou aprender muito com ele e eu acho que vice-versa também. Acho que ele tem muito para aprender com a gente e a empresa só ganha com isso.